Oi, gente! Então, pessoal, na nossa aulinha de hoje, a gente vai estar pintando um boneco de neve, tá? O Natal tá chegando, tá? E então eu vou dar umas pinturas para vocês fazerem aí pro Natal, tá? E mesmo que vocês não estiverem, gente, fazendo este ano para o Natal, a pintura de Natal, ela precisa de algumas técnicas e de alguns truquezinhos. Por quê? Porque estamos trabalhando Natal lembra neve. E neve é branca, então a gente precisa de alguns truquezinhos para que a neve possa se sobressair do tecido, tá? E eu vou estar tentando passar para vocês hoje essas informações, as dicas que eu utilizo para estar fazendo esse tipo de pintura, tá? Então, gente, eu tenho um risco aqui, ó. Tá? É um boneco de neve, bem simples de fazer. Imprimir na folha grande, que é a A4, tá? Aquela folha maior. Vocês podem imprimir em casa na folha menor e levar numa lan house e tá pedindo pra poder ampliar na folha maior, que é a A4, tá bom? Que assim seu desenho vai ficar grande, para ficar bem vistoso no seu pano de prato, tá? Então, pra gente começar, eu vou estar trabalhando hoje com uma técnica um pouco diferente para a gente estar fazendo o fundo, tá? Essa técnica de molhar o tecido antes de pintar é muito utilizado, principalmente quando você vai fazer paisagens. Por quê? Porque você precisa fazer todo o fundo, todo o céu. E como a gente quer suavidade, a gente consegue ganhar desta forma. Porém, deve ser feita com muito cuidado e muita cautela. Por quê? Porque quando você coloca água e coloca tinta, ela tende a expandir demais da conta, além da conta. Então, precisa ser controlado e com calma, tá bom? Então, para isso, hoje eu tenho aqui, ó, um spray comum, tá? Dentro desse meu spray tem água filtrada com um pouco de amaciante concentrado, tá? E aqui, gente, eu vou umedecer, ó, próximo à volta de todo o meu desenho. Ó, pode ser bem de longe, não precisa ser de muito perto, ó. Tá? A parte de baixo aqui. E o que eu preciso saber para mim ter noção de quanto eu vou borrifar aqui. Quando eu passar a mão, ó, a minha mão ela não pode sair molhada, tá? Então é essa a quantidade que a gente tem que colocar aqui, ó. Certo? Sem exagero. Se tiver com dúvida, é melhor colocar um pouquinho menos, tá certo? Ó, aí você passa a mão, você vai conseguir sentir a umidade, mas a água não vai transferir para a sua mão, tá? Para isso, a gente vai precisar de um pratinho ou de um isopor, tá? Eu estou utilizando aqui, gente, a tinta azul Caribe, tá? Mas para um fundo ficar bonito, eu gosto de usar o azul hortênsia, mas no momento eu tô sem, tá? Então, eu estou com o meu pituá, tá? Você, se não tiver o pituá, pode usar um pincel sem lixar e aparar. Um pincel desses de cabo amarelo aqui, ó. Só que ele tem que estar com as cerdas bem grandes aqui, tá bom? Então, eu vou, ó, primeiro molhar a ponta aqui na minha tinta, tá? Vou vir tirar o excesso aqui no meu pratinho, tirar bastante mesmo o excesso. Ó, pode dar batidinhas. Vou deixar o meu pratinho de lado, tá? E eu vou começar aqui, ó, da lateral do risco, fazendo o esfumado pra fora, tá? Só lembrando que eu vou começar aqui, ó, dessa lateral e vou esfumando em volta do desenho. Pouquíssima tinta, mão super leve e com movimento circular, tá? Não precisa estender com a tinta pra cá. Por quê? Porque com a umidade da água que a gente colocou, a própria tinta, a própria água já vai expandir e mesclar essa cor, tá? Não tem problema se ficar um pouquinho manchadinho, tá? Porque a água aqui, ela vai criar suavidade, ó. E a gente vem em volta do desenho, ó. Tá? Só mesmo em volta do desenho. Ó, pegando sempre pouca tinta, batendo no pratinho. Ó, nas partes mais profundas, você pode até
aumentar um pouquinho, mas tem que ser pouca quantidade para não ficar excessos, tá certo? Deste lado, eu vou querer um pouco mais de tinta. Já do outro lado do boneco, eu quero bastante suavidade, tá? Então, eu quase não vou pegar tinta, só mesmo com a sujeirinha. Ó, e eu vou vir esfumando. Movimento circular com a mão leve. Ó, aqui na parte de baixo, onde tem a divisão do fundo e do chão. Mais um pouquinho. Ó, aqui próximo à luva, abaixo do chapéu. Ó, vai esfumando, essa parte, ela é um pouquinho mais demorada, tá? Mas para que seu trabalho saia bonito, é necessário fazer com calma. Ó, abaixo aqui do braço do boneco de neve. Ó, aí, com a sujeirinha, você pode ir esfumando pra fora, tá? Ó, desta forma. Agora, a gente vai estar fazendo, gente, essa parte de baixo aqui, tá? Então, eu vou borrifar um pouquinho mais de água. Só um pouco. Tá, ó. Passo a mão pra ter certeza de que não exagerei. Pego a minha tinta lá, ó. E venho agora carregando um pouco mais com essa tinta debaixo aqui, ó. Tá? Debaixo do boneco. Tá? Reparem que este lado ficou um pouco mais suave e este lado um pouco mais carregado de tinta, tá? É isso mesmo que eu quero, tá? Agora, se vocês quiserem fazer um fundo mais extenso, pode fazer também, não tem problema nenhum. Eu vou fazer ele mais suave aqui, ó, pra não ficar exagerado, tá bom? Então, gente, o nosso fundo já está pronto. Viu que é bem rápido, porém a quantidade de água que vocês coloquem é essencial para isso, tá? Se você colocar muita água, você vai estragar o seu trabalho, tá bom? Então, pra gente começar, a gente vai estar começando de tudo que está por baixo. E olhando aqui pelo desenho, o que está por baixo são os bracinhos, certo? Então, a gente vai fazer o preenchimento dos bracinhos e depois das luvinhas, tá? Eu vou começar com o meu branco aqui, tá? E o meu branco, ele tem que estar fluido, ele não pode estar grosso. Então, já coloquem umas gotinhas do soro fisiológico, tá? Vou trabalhar aqui, gente, com o pincel tigre, tá? 151, a referência número 10. Ó. E eu venho... Pode utilizar o clareador, tá? Para que esse branco fique suave, não fique muito grosso. Tá? Primeiro, a gente vai fazer o preenchimento das partes do bracinho que é branco. Ó, dos dois lados, tá? Vou ficar com a mão em cima do desenho aqui, ó. Ó. Tá? Preenchendo bem a trama do tecido. Tá? E com a ajuda do diluente ou do clareador, pro seu branco não ficar grosso, não ficar grosseiro. Tá bom? Então, a gente já fez o preenchimento, né? Agora, a gente vai fazer as luvas, tá? Antes disso, eu vou limpar o meu pincel aqui e eu preciso colocar um pouquinho de sombra, tá?
Que cores geralmente a gente faz a sombra de neve? Eu gosto de usar tons de azul, tons de cinzas e até mesmo tons esverdeados, tá? Depende muito do que você tá pintando, porém, eu vou usar aqui, ó, cinza ônix, que é um tom esverdeado, um cinza esverdeado, uma esquinha de nada, ó, eu vou colocar no pincel, na ponta do pincel e eu vou marcar aqui as minhas sombras, ó. É um espaço pequeno para se trabalhar, então bastante atenção para não tampar todo o seu branco. Então, aqui, ó, próximo da luva, eu vou estar colocando esfumo para não ficar marcado. E aqui também, ó, na lateral, de onde o bracinho tá saindo, eu coloco cinza ônix, tá? A sombra, gente, ela é bem pouquinha, tá? Eu sei que quando a gente tá gravando, às vezes a sombra não aparece direito quando você coloca ela em cima do branco, tá? Mas ela está aqui. Quando vocês for fazer, cuidado para não colocar em excesso, tá? Pra gente tá pintando essa luva aí... Ai, que bagunça que eu tô fazendo. Ó, pra gente pintar essa luva, a gente vai estar escolhendo aqui as cores. Que cor que eu vou colocar nesta luva? Vou estar colocando o tom verde veronese. Se vocês não tiverem esse tom de verde, pode escolher um tom de verde que vocês querem aí, que combine com o Natal, pra tá colocando, tá? Ó, eu peguei o pincel número 8, tá? Eu vou usar o pincel número 10 só pra fazer a pintura com a tinta branca. E aí, eu peguei um outro pincel pra tá usando a tinta colorida, tá? Isso, gente, facilita de eu não ter que ficar lavando demais o meu pincel, tá? Porque algumas tintas coloridas costumam manchar muito o pincel. E para trabalhar com a tinta branca, você precisa que o seu pincel esteja bem limpinho para não ter contaminação de cor na tinta branca. Ó, então aqui eu vou fazer o preenchimento das luvas. Ó, movimento circular, bastante tinta. Ó, precisão no contorno é essencial para que seu acabamento fique bonito. Certo? Vamos estar preenchendo agora, ó, essa luva daqui. Verde veronese. Certo? Agora a gente vai estar fazendo a parte da sombra. Eu vou lavar o meu pincel, tá? Vou pegar um pouco do branco. A tinta de base aqui tem que estar úmida para me trabalhar com branco em cima dele, tá? Por quê? Porque eu não quero muito branco. Então, eu preciso esfumar para mesclar e unir essas duas tonalidades aqui. Se o seu verde veronese já tiver secado, utilize uma cor mais clara. Um tom de verde mais claro para estar fazendo essa iluminação aqui. Exemplo, erva doce, tá? Pode ser verde glacial, um tonzinho mais claro, só para não ficar muito esbranquiçado, tá ok? Porque aqui, gente, ó, eu tô tendo que esfumar bastante para unir os dois tons. E criar um tom de verde mais claro, tá? Ó, coloquei o branco aqui, porque eu vou fazer uma lateralzinha. Vou esfumar bem. Certo? Agora, o outro lado da luva, aqui embaixo, ó.
pouquinho de branco. Pra dar volume aqui, ó. Tá? Não precisa ser muita quantidade, pode ser pouca. Esfuma com um movimento circular até a cor se unir uma à outra. Aqui, ó, vou fazer uma divisãozinha. Ó, vou esfumar. Esfumo bem. Lavo o meu pincel. E vou utilizar aqui, gente, deixa eu só procurar minha tinta aqui. O verde pântano pra escurecer um pouquinho, só um minuto. Então, gente, eu não encontrei o verde pântano, eu vou fazer com o verde pinheiro, que também dá, tá? O verde pinheiro também é uma cor bem escura, tá? E eu vou aqui, ó, com tinta de um lado só do pincel, ó, marcar um pouquinho as sombras, tá? Então, a sombra é ao contrário da luz. Aqui, só um pouquinho. Agora, aqui, ó, na parte de cima, deixa eu só mover aqui pra ficar melhor. Tô pegando tinta de um lado só do pincel, ó. Tá? Eu coloco e esfumo, tá? Aqui, ó, nessa lateralzinha também. Tá? Aqui, ó. Esfumo com movimento circular, só pra dar profundidade, e tá pronta a nossa luva. Agora, a gente vai pra segunda parte da nossa aula.